Classificação contábil. Então vamos ver como nós fazemos essa classificação contábil dentro do realizável a longo prazo. Vamos ver, acompanhe na tela para ficar bem claro como que se dá isso. Primeiro, realizável a longo prazo são classificados os bens e os direitos, e eu vou elencar todos eles, advindos da própria operação da entidade, porém o prazo de realização é superior a 1 ano a partir da data do balanço. Então veja, mesmo questões ligadas à nossa atividade, ligadas à operação, mas se eu somente consigo realizar estes direitos, acima de 1 ano, aí eu vou classificá-los como realizável a longo prazo. Outros ativos, como negócios não usuais, não relacionados com a atividade, também devem ser classificados dentro do realizável a longo prazo, a não ser que se enquadrem como investimento ou imobilizado ou intangível, tá? Mas se não tiverem as características desses três grupos, eles devem ser classificados no realizável a longo prazo. Veja o que eu trouxe do artigo 179, do inciso 2º, da Lei 6.404. As normas de contabilidade internacional, elas não fazem muita referência a esse realizável a longo prazo. Então eu trouxe da lei das SAs, que vale para todas as empresas, evidentemente. Diz ali que os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos, empréstimos a sociedades coligadas ou controladas, empréstimos a diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia que não constituírem negócio usuais da exploração do objeto da companhia, são classificados como realizável a longo prazo. Então tem um rol bastante grande para que você não cometa erros. O realizável a longo prazo. Exemplos de direitos que devem ser classificados como realizável a longo prazo, independentemente do prazo de realização. Então, alguns, independente do prazo, naturalmente devem ser classificados como realizável a longo prazo. Exemplos: créditos oriundos na venda de bens do ativo imobilizado ou outros bens do ativo para pessoas ou empresas coligadas e controladas. Então, se a tua empresa vendeu alguma coisa do imobilizado para um sócio, para uma controlada, para uma coligada, e essa coligada vai pagar num prazo de 90 dias. Ah, mas não interessa o prazo. É uma coligada, é uma controlada, deve ser classificado dentro do realizável a longo prazo e não pode ficar dentro do circulante por força da própria norma contábil. Adiantamentos que a empresa faça ou empréstimos que a empresa faça a empresas coligadas e controladas. Então tá reforçando, também devem ser classificados no realizável a longo prazo. Empréstimos ou adiantamentos a diretores e acionistas, tá? Estou reforçando. Independente do prazo que está no contrato, esses créditos devem ser mantidos até o seu respectivo vencimento no realizável a longo prazo. Créditos e valores é um grupo que você pode criar dentro do teu balanço patrimonial. Neste grupo são classificados os créditos de terceiros com prazo de realização superior a 1 ano da data do balanço. Então, dentro do realizável a longo prazo, tudo que é ligado a sócio, diretor, funcionário, independente do prazo, é classificado como realizável a longo prazo. Mas tem outros créditos que você tem direito de receber, que são de pessoas não ligadas, né? São terceiros, pessoas que você efetivamente vendeu algum bem, etc. Tal. Para estes casos, vale o prazo contratual previsto. Então, títulos a receber, se forem até 1 ano, ficam no circulante. Acima de 1 ano, superior a 1 ano, devem ser classificados como não circulante. Adiantamento para terceiros que não sejam diretores, coligadas, controladas, também, se o prazo for superior a 1 ano, também devem ser classificados como realizável a longo prazo. Também são classificados neste subgrupo os créditos para os quais não se tem a segurança que se realize no prazo de 1 ano. Existem algumas situações, eu coloquei empréstimos compulsórios, você não sabe se vai receber. Ah, mas eu tenho a perspectiva de receber daqui 3 meses, mas não é uma coisa certa.
então você classifica eles também no realizável a longo prazo. Impostos, contribuições a compensar ou a recuperar, que você sequer sabe quando você vai compensar ou recuperar, também devem ser classificados como realizável a longo prazo. O rol das principais contas que compõem o subgrupo créditos e valores dentro do realizável a longo prazo. Bancos, contas vinculadas, tá? Se a realização for acima de um ano. Contas a receber de longo prazo, acima de um ano. Títulos a receber de longo prazo. Créditos a sócios e acionistas, independente do prazo, devem ser registrados no realizável a longo prazo. Crédito de diretores, independente do prazo, também deve ser no realizável a longo prazo. Crédito de coligada e controlada também vale a mesma regra. Adiantamento a terceiros, se for acima de um ano, prazo para recebimento, também devem ser classificados como realizável a longo prazo. Impostos e contribuições a recuperar e a pagar, ou melhor, a recuperar ou a compensar, aí você faz uma análise. Existe a possibilidade de compensá-los dentro do período, dentro de um ano? São circulantes, caso contrário, são realizáveis a longo prazo. Não esqueça, todas essas contas estão sujeitas à análise de perdas para crédito e liquidação duvidosa, tá? E você pode sim ter que reconhecer perdas decorrentes pela não realização. Investimentos temporários a longo prazo, tá? Então, imagina, neste subgrupo, né, o grupo, são os títulos recebíveis após o término do exercício seguinte à data do balanço, normalmente 12 meses. São aqueles investimentos temporários que você não faz com o intuito de longo prazo, como investimento mesmo, é meio que especulação, tá? Valores mobiliários, instrumentos financeiros, investimentos em outras sociedades, que são nitidamente temporários, compramos porque logo já vamos vender, etc. Tal, também devem ser classificados dentro do realizável a longo prazo, tá? Porque tem as características desse grupo. São mantidos para fins especulativos normalmente, né? São vendidos a qualquer momento, mas mesmo podendo ser vendidos a qualquer momento, devem ser mantidos no realizável a longo prazo. Investimentos temporários a longo prazo ainda, o hold principais desse grupo, investimentos em coligadas, controladas, valores mobiliários, aplicações financeiras de longo prazo, são os principais itens. Despesas antecipadas, também existe uma regrinha aqui dizendo que os pagamentos antecipados que representam despesas para a entidade somente após o término do exercício seguinte da data do balanço, normalmente 12 meses, também devem ser registrados dentro do realizável a longo prazo. Rol das principais contas das despesas antecipadas. Prêmios de seguros a apropriar a longo prazo, ou seja, eu só vou poder apropriar depois de 12 meses da data do balanço. Então, é realizável a longo prazo. Despesas a apropriar de longo prazo compõe aí o rol final de tudo que nós estamos falando. Para esta videoaula é isso, te agradeço, meu muito obrigado. Eu acho que com isso ficou bastante claro, vale a pena você revisar no material. Tendo dúvidas, pode me consultar. Realizável a longo prazo é basicamente uma questão bastante brasileira, né? O IASB já tem posicionamentos a nível internacional de que esse grupo, provavelmente no Brasil, dentro de mais algum tempo, pode também ser reformulado, mas por enquanto ele existe, precisa ser observado e é da maneira que eu mostrei para você. Vamos em frente e te vejo na próxima videoaula.